Fala pessoal, hoje vamos falar sobre uma dúvida que praticamente todo mundo tem quando começa a pensar em estruturar uma holding familiar. Quais bens eu devo colocar para dentro dessa holding? Essa é uma pergunta super importante, porque nem tudo precisa ou deve estar dentro da holding. Colocar bens de forma errada pode gerar custos desnecessários e até mesmo complicar a sua vida ao invés de simplificar. Então vamos direto ao ponto. Os imóveis, que são o ativo principal. Eles são, sem dúvida, os bens mais importantes para se colocar em uma holding. Estamos falando de apartamentos, casas, terrenos, propriedades, imóveis comerciais, aquela casa na praia ou no campo. Todos esses fazem muito sentido de estar dentro dessa estrutura. Por quê? Primeiro, porque os imóveis são os ativos que mais aparecem em inventários e que geram os maiores custos tributários e não tributários também. Segundo, porque colocar imóveis na holding traz uma economia tributária significativa, especialmente o ITCMD, aquele imposto de transmissão que pode chegar a 8% do valor do bem. Além disso, se você tem imóveis alugados, a holding faz ainda mais sentido. Enquanto na pessoa física você pode pagar até 27,5% de imposto de renda sobre o aluguel, através de uma estrutura de holding com célula operacional de locação, esse percentual cai para cerca de 12%. Isso é uma economia de mais de 50% nos impostos. Agora, com relação a empresas e participações societárias. Se você tem um negócio, uma empresa, ou participa de sociedades, as cotas societárias definitivamente devem estar nessa holding. Imagine só, você tem uma empresa com 300 funcionários e morre sem fazer esse planejamento. A empresa fica paralisada nesse inventário. E quem vai pagar os salários? Quem vai tomar as decisões estratégicas? Quando as cotas da empresa estão dentro de uma holding familiar, a sucessão é automática. O negócio continua funcionando normalmente, sem interrupção, sem burocracia, e você garante que o controle permaneça nas mãos de quem você escolheu. Isso vale também para startups, negócios familiares e qualquer participação societária que você tenha. A holding preserva o controle, facilita a entrada de investidores e protege o legado empresarial da família. Além disso, muitas pessoas perguntam sobre os veículos, se eles devem ou não entrar também na holding. Quando a gente fala de veículos, a resposta é: depende. Se você tem um carro de luxo, uma coleção de veículos ou uma frota usada para locação ou para atividade empresarial, faz sentido você levar para dentro da holding. Mas se você está falando do seu carro do dia a dia, aquele que você usa para ir ao trabalho, ao mercado, vai levar os filhos na escola, provavelmente não vai valer a pena. E isso porque o custo administrativo de você manter um veículo de uso pessoal dentro de uma pessoa jurídica pode, eventualmente, superar os benefícios. Então, avalie o valor e a função do veículo antes de tomar essa decisão. Já os investimentos financeiros, que são outra modalidade de bens, na qual você tem muita dúvida sobre levar ou não. Isso exige cuidado, aqui é onde muita gente se confunde. Ações, fundos de investimento, CDBs, Tesouro Direto, Previdência Privada, normalmente esses ativos não entram na holding. Por quê? Porque esses investimentos muitas vezes já têm mecanismos sucessórios próprios. Você pode indicar beneficiário diretamente, sem precisar passar pelo inventário. Além disso, os custos operacionais de manter investimentos financeiros em uma pessoa jurídica podem até não compensar, especialmente para patrimônios menores. Uma exceção é se você tem um volume muito grande de investimentos e quer uma gestão profissional centralizada, ou se há uma estratégia tributária específica, aí sim pode ser que faça sentido. Mas em geral é melhor manter esses ativos como pessoa física mesmo. Já os bens que geram renda, a prioridade máxima para se colocar para dentro da holding. Qualquer bem que gere renda deve ser prioridade para entrar na holding. Imóveis alugados, participações que geram dividendos, fazendas produtivas, direitos autorais que geram royalties, tudo isso. E por que isso? Pela economia tributária que eu já havia mencionado. A diferença entre pagar 27,5% de imposto de renda como pessoa física e cerca de 12% como pessoa jurídica, e isso agora antes da reforma tributária, é gigantesca a vantagem ao longo dos anos. Estamos falando de centenas de milhares de reais economizados.
E o que não entra na holding? Agora vamos dizer o que não deve entrar. Bens de uso pessoal, como móveis, eletrodomésticos, roupas, joias, objetos pessoais, nada disso precisa entrar na holding. Conta corrente e poupança, você pode manter no seu nome para as despesas do dia a dia. A holding não é para substituir sua conta bancária pessoal. Já a previdência privada e seguro de vida, esses produtos já têm um mecanismo sucessório próprio, através de indicação de beneficiários. Então, na hora de decidir o que entra ou não, pergunte-se: esse bem tem valor significativo? Ele gera renda? Ele tem potencial de valorização? Ele é estratégico para a sucessão da sua família? A economia tributária compensa os custos administrativos? Se a resposta for sim para a maioria dessas perguntas, provavelmente esse bem deve estar dentro da holding. Se a resposta for não, talvez então seja melhor deixá-lo de fora. Então, montar uma holding não é uma questão de se jogarem todos os bens dentro de uma empresa. É sobre fazer um planejamento inteligente, colocando-se os ativos certos nos lugares certos para proteger o seu patrimônio, economizar impostos, evitar o inventário e garantir uma sucessão tranquila para a família. Agora, é claro, sempre observando-se a lei. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.